Olá, professor, professora. Este é um vídeo tutorial para ajudar você no trabalho de leitura com seus alunos e alunas. Vamos trabalhar em conjunto propostas de atividades em sintonia com as competências, habilidades e campos de atuação da Base Nacional Comum Curricular. Como ponto de partida para a elaboração do nosso material, vamos fruir pela obra La Dançarina, de Lílio Parra, com ilustração de Jefferson Costa. La Dançarina é um interessante HQ que nos dá bastante material de trabalho com os e as estudantes. Então, vamos começar? Antes de iniciarmos a leitura do livro, é importante que você, professora, você, professor, crie estratégias que insiram o aluno ou aluna no universo da obra escolhida. Nesse sentido, existem atividades que podem ser desenvolvidas por você e que estão em concordância com essa ideia. Chamaremos esse momento de pré-leitura, e ele é um momento importante para você preparar o terreno para a chegada da obra. Como exemplo para esse momento, eu trago uma atividade que tem como foco principal o modo de comunicação visual. Já que nossa história se trata de um HQ e exige orquestrar durante a leitura diferentes modos de comunicação linguística visual. Neste sentido, você pode encontrar alguma correspondência solicitando aos alunos e alunas que façam uma autorreflexão sobre suas fotos em redes sociais, caso tenham. Peça que eles observem os ângulos que escolheram e por que fizeram essa escolha. Em seguida, peça que cada um compartilhe sua autorreflexão com a turma, se desejar. Talvez essa parte da atividade encontre uma melhor aceitação se o compartilhamento for feito em grupos. Em seguida, se possível, projete duas imagens comparativas. Uma em que se mostra uma pessoa chorando, mostrando-a de corpo inteiro, e outra em que aparece dessa pessoa apenas seus olhos com lágrimas. Pergunte se eles são afetados de maneiras diferentes pelas imagens quanto à mensagem de tristeza que se pretende passar. E discuta com a turma qual a diferença de efeito na comunicação que pode haver na escolha de uma ou outra imagem. Caso não seja possível a projeção, pode-se conversar com os alunos se eles conhecem esse tipo de cena ou se há, para eles, um tipo de cena comum nos filmes de suspense e qual o efeito de sentido que essas cenas produzem, citando exemplos. O foco dessa atividade é despertar a atenção para a multimodalidade que essas cenas evocam, trazendo gesto e fala, escrita e leitura, imagem e texto como elementos da comunicação. Durante a leitura, são muitas as práticas que podem ser desenvolvidas com seus alunos e alunas. Uma prática possível é você explorar o fato de que a construção do protagonista, ou da ideia do que é um protagonista, muitas vezes se confunde com a perspectiva de herói, chegando ao ponto de, em alguns casos, as duas palavras serem usadas como sinônimos nos estudos da narração. Portanto, você pode direcionar um estudo sobre a figura do protagonista e herói ao longo da história da humanidade, passando por momentos históricos como a Idade Média ou o início do século XVI, com o romantismo picaresco. Outro ponto que pode ser explorado por você é uma reflexão sobre as variações linguísticas. Essa discussão leva ao reconhecimento de um aspecto muito importante, a língua como espelho de identidade cultural. Por isso, explore esse assunto, tomando como ponto de partida a nossa obra. Uma outra atividade objetiva que pode ser feita com os alunos e alunas a fim de aproveitar a leitura de La Dançarina pode ser encontrada na seguinte proposta. Realize a leitura das páginas 18 a 20, 42 a 45, 49 a 53 e 121 a 124. Oriente a leitura a partir de determinadas observações sobre o campo imagético, fazendo perguntas como: acompanhar a sequência de imagens nas páginas especificadas cria alguma expectativa ou tensão? O uso de diferentes planos colabora na construção dos diferentes sentidos que se pretende passar? Que outros recursos visuais podem ser identificados na construção dos sentidos? Ao analisar como os diferentes recursos visuais interferem na construção dos sentidos, você colabora para desenvolver o conhecimento crítico e teórico do uso da imagem e dos recursos gráficos. Terminada a leitura do livro, você ainda pode explorar com seus alunos e alunas atividades que usem a obra La Dançarina como ponto de partida para o trabalho. Nesse sentido, aproveitando que um dos pontos que foi discutido nas atividades de leitura foi a análise de personagens e o conceito de herói, você pode construir uma ponte para a discussão de questões como cidadania, papéis sociais, além de direitos e deveres. Uma das maneiras de se começar essa discussão é questionando se Pedro pode ser considerado um herói e por quê. Sobre cidadania, por exemplo, um fato que pode ser apontado como motivo para o personagem ser considerado herói é sua luta para conseguir enterrar a mãe. Aqui cabem perguntas como: Pedro se tornou um herói porque teve seus direitos básicos de cidadão negados? Quantas vezes podemos citar o surgimento de heróis em decorrência de as pessoas terem seus direitos básicos negados?
Para proporcionar um momento de protagonismo e posicionamento crítico por parte dos jovens, você pode solicitar a produção de um texto com o título O Herói que eu quero ser. Podemos trabalhar com propostas que procuram estimular o trabalho inter- e transdisciplinar por meio da obra La Dançarina. Pensando nisso, para a área de ciências humanas e suas tecnologias, dois assuntos que são colocados em pauta pela obra La Dançarina e podem ser trabalhados são as crises sanitárias e imigração. Para iniciar a discussão sobre crises sanitárias, contextualizando o assunto a partir da obra, que é ambientada durante o período da gripe espanhola, promova a leitura das páginas 25 e 26, além da sequência de páginas 33 a 41. Em seguida, solicite aos estudantes que comparem a situação sanitária brasileira do início do século XX mostrada na obra com situações vividas na recente crise sanitária sofrida com a Covid-19. Alguns pontos da comparação podem ser pontuados por você, com o intuito de ampliar a percepção dos estudantes. Dentre os pontos, podemos citar as intervenções políticas de combate a crises sanitárias nos dois momentos, as questões socioeconômicas envolvidas nas duas crises sanitárias. Durante a leitura, você pode aprofundar este tema explorando o plano de fundo histórico de La Dançarina e o recente contexto social vivido pelo estudante. Para expor o assunto, conte a história das principais crises da saúde pública que a humanidade viveu, destacando as que aconteceram no território brasileiro. O objetivo desta prática é fazer os alunos e alunas reconhecerem a importância do saneamento básico e do sistema público de saúde, além de conhecer e comparar diferentes momentos da história humana marcados por crises sanitárias, e analisar como condições de clima, imigração, guerras, divisão de classes e tecnologias influenciam as pandemias e epidemias. Para a área de ciências da natureza e suas tecnologias, você pode explorar o fato de que pandemias e seus efeitos têm ganhado cada vez mais espaço nas produções audiovisuais. Filmes, séries e videogames apresentam cidades ou o planeta inteiro enfrentando verdadeiras tragédias, muitas vezes representadas por um apocalipse zumbi. Pergunte aos alunos se eles conhecem algumas dessas produções e quais. Se possível, peça que eles façam comentários breves sobre a epidemia ou pandemia que existe na obra. Em seguida, leia com eles as páginas 44 a 46 de La Dançarina e peça para compararem a imagem das pessoas contaminadas nos quadrinhos com os aspectos físicos das pessoas contaminadas nas obras audiovisuais que eles conhecem. Eles notam alguma semelhança? Após esse momento, defina com seus alunos e alunas o que é endemia, epidemia e pandemia. Após isso, pergunte a eles e elas qual destes três fenômenos as obras audiovisuais que eles conhecem abordam, estendendo também a pergunta para a obra La Dançarina. Para o momento de pós-leitura, oriente os alunos a realizar trabalhos que serão apresentados em forma de seminário. Devem ter como tema central as epidemias, pandemias, doenças e tratamentos. Você definirá os subtemas sobre os quais os alunos e alunas farão essas pesquisas. O grande intuito deste colóquio é fazer os alunos refletirem sobre esses tópicos no contexto atual, em que se tem um movimento anti-vacina, o sucateamento das pesquisas científicas, o negacionismo e a proximidade temporal de uma crise sanitária. Espero ter ajudado nesse trabalho tão precioso que você faz parte. Até breve!